A 10ª praga, a morte dos primogênitos. O último aviso. O Egito estava em ruínas. As pragas anteriores haviam despido a nação de toda a sua glória. O Nilo jazia silencioso, os campos haviam sido destruídos, os animais mortos, e o povo vivia no medo. Ainda assim, o coração do faraó Ramsés permanecia endurecido, tão firme quanto o orgulho que o consumia. Em meio ao lamento que pairava sobre a terra, Moisés e Arão mais uma vez caminharam pelo palácio sombrio. As tochas tremeluziam fracamente, incapazes de iluminar os grandes salões que pareciam agora cavernas vazias. O faraó os esperava, sentado em seu trono, os olhos cavados pela exaustão, mas ainda cheios de desafio. Moisés se aproximou, sua voz ecoando pela sala como o som de um trovão. Assim diz o Senhor: à meia-noite, passarei por toda a terra do Egito. Todos os primogênitos morrerão, desde o primogênito do faraó, que se assenta no trono, até o primogênito dos escravos. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá depois. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão latirá contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. O silêncio era absoluto. Ramsés fechou as mãos em punho, sua respiração pesada. Já basta! Gritou ele, erguendo-se do trono. Saíam. Se eu vos ver outra vez, será a última. Moisés respondeu calmamente, sem medo. Assim será, Faraó. Mas saibas que tu mesmo nos expulsarás com tuas próprias mãos. Com isso, Moisés e Arão partiram, deixando o faraó sozinho no trono vazio, cercado apenas pela escuridão. Naquela mesma noite, Moisés reuniu o povo de Israel. No meio da escuridão que ainda cobria a terra, suas palavras trouxeram luz e direção. Ouçam, filhos de Israel. Assim ordena o Senhor: cada família deve sacrificar um cordeiro perfeito, sem mancha. O sangue do cordeiro deve ser passado nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas. Comerão a carne assada com ervas amargas e pães sem fermento. Não sobrará nada até o amanhecer. Permaneçam prontos, com sandálias nos pés e cajados na mão, pois o Senhor passará por esta terra. As famílias hebreias trabalharam rapidamente. O cheiro de carne assada misturava-se à tensão no ar. Homens cobriam as portas com o sangue dos cordeiros, enquanto crianças perguntavam, em sussurros: "O que vai acontecer, papai?" "O Senhor nos protegerá", respondiam os pais, tentando esconder o medo nos olhos. Enquanto os hebreus preparavam-se, o palácio do faraó permanecia em silêncio. Ramsés não dormia. O peso das palavras de Moisés ecoava em sua mente. Ainda assim, ele se recusava a acreditar que qualquer Deus pudesse ser maior que ele, o filho de Ra. À medida que a noite avançava, o vento ficou mais frio. Era como se a própria morte estivesse se aproximando, arrastando-se pela terra silenciosa. O Egito aguardava, sem saber que, ao amanhecer, seu clamor seria ouvido por toda a terra. O clamor do Egito. A meia-noite chegou com uma quietude que parecia não pertencer a este mundo. O vento que outrora soprava leve sobre as terras egípcias havia cessado. O céu, negro e vazio, pairava como uma mortalha sobre a nação. Era como se o tempo houvesse parado para guardar o desfecho inevitável. Então, de forma invisível, a presença do Senhor começou a passar pela terra. Nas ruas, os guardas sentiam um frio inexplicável percorrer suas espinhas, e os sacerdotes, em seus templos, olhavam as estátuas de pedra com olhos vazios, temendo que nem os deuses de Ra ou Osíris pudessem responder ao que estava acontecendo. Subitamente, o silêncio foi rasgado pelo primeiro grito. Uma mãe, ao lado de sua cama, caiu de joelhos. Seu filho primogênito, que adormecera sorrindo, jazia agora imóvel, frio como o chão. O grito ecoou pelas paredes, se espalhando de casa em casa. Outro lamento, mais um, e logo a noite se encheu de prantos e desespero. Nas vilas, nos palácios, nas mansões dos ricos e nos casebres dos pobres, o mesmo cenário se repetia. Homens e mulheres corriam sem direção, os olhos arregalados, procurando por explicação. O Egito, outrora uma nação altiva e próspera, fora dobrado por uma força que não entendia e não podia conter.
No palácio de Ramsés, o silêncio foi ainda mais opressor. A sala do príncipe herdeiro, adornada com ouro e seda, parecia fria como um túmulo. O menino, primogênito do faraó, não respirava mais. Quando Ramsés entrou, a luz fraca das tochas iluminou apenas a face pálida de seu filho, ainda adormecida em uma paz cruel. O faraó caiu de joelhos diante do corpo do menino. Seu coração, tão endurecido por anos de resistência, rompeu-se de uma vez. Não era apenas a dor de um pai, era o fim de sua linhagem, o golpe final na glória de sua casa. Sua esposa gritou e chorou ao seu lado, mas Ramsés permanecia imóvel, os olhos perdidos no vazio. Chamem Moisés, e murmurou, quase inaudível. Enquanto o Egito gritava, em Gósen, onde habitavam os hebreus, tudo permanecia em paz. O sangue do cordeiro nos umbrais havia sido o sinal. Famílias hebreias sentavam-se em silêncio, com os corações apertados, mas com a fé intacta. Ouviam os gritos que vinham das terras vizinhas e sabiam que o Senhor havia cumprido sua palavra. Nenhuma criança, nenhum homem ou mulher entre eles havia sido tocado. Quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte, Ramsés chamou Moisés e Arão às pressas. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Seu corpo, coberto por vestes reais, parecia o de um homem derrotado. A voz que outrora ecoava com autoridade agora saiu fraca e quebrada. Partam. Levem os vossos filhos, vossas filhas, vossos rebanhos, tudo o que possuírem. Saiam do meu reino e sirvam ao vosso Deus como desejam. Peçam apenas, e que esta morte cesse. Moisés assentiu, firme, mas sem triunfo em seus olhos. Não havia alegria em ver o sofrimento do Egito, apenas a certeza de que o Senhor havia feito justiça. Os hebreus prepararam-se às pressas. Carregaram cestos com pães sem fermento, trouxeram os cordeiros, seus filhos e os mais velhos. Seus pés, calçados e prontos, simbolizavam a urgência daquele momento. Deus havia cumprido sua promessa, era a hora de partir. O povo do Egito, aterrorizado, trouxe-lhes prata, ouro e mantimentos, pedindo que partissem rapidamente. Para os egípcios, a presença dos hebreus era uma lembrança do Deus que os havia destruído. Eles choravam seus mortos e suplicavam por misericórdia. Enquanto milhares de hebreus caminhavam, deixando o solo que fora sua prisão por mais de 400 anos, o sol brilhava no céu pela primeira vez em muito tempo. Era um novo dia, um dia de libertação. Atrás deles, o Egito permaneceu silencioso, dobrado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Ramsés observou de longe o povo partir, as mãos cerradas ao lado do corpo. Seu coração, ainda que quebrado, começava a se encher de fúria. Mas, naquele momento, nada mais podia ser feito. Ele assistiu, impotente, enquanto o povo de Israel caminhava para longe, rumo à promessa de uma terra que ainda não conheciam. O lamento do Egito ecoou por dias. Cada casa, cada família carregava um vazio. Uma nação inteira fora humilhada, e o nome do Deus dos Hebreus ecoava como um trovão no silêncio. O povo de Israel, porém, caminhava livre, guiado por Moisés e sustentado pela promessa divina. O Deus que havia partido o Egito ao meio agora os conduzia à liberdade.